Olá, sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias. Estamos dando continuidade aos estudos do livro Os Segredos da Visualização Criativa, de Philip Cooper. Vamos hoje para o capítulo 9, que vai falar sobre os círculos de poder, a construção da esfera cósmica, utilizando o simbolismo para a visualização criativa. Então, finalmente, vamos falar aqui da esfera cósmica, que vai ser aquela imagem geográfica, aquela que vai situar o nosso ritual de visualização criativa lá no nosso inconsciente. O propósito aqui dessa prática ou desse exercício, tá, que é a criação da esfera cósmica. Ajuda a relaxar e afastar as distrações. Então, para que serve a esfera cósmica? Ajuda a relaxar e afastar as distrações, serve como um poderoso símbolo que a sua mente interior compreende. A mente interior, ela compreende esses símbolos abstratos. Lembra que a gente falou sobre os símbolos abstratos? Que são figuras geométricas, por exemplo. Então, quando a gente faz essa esfera cósmica, a nossa mente interior compreende isso. Compreende qual é a missão dessa esfera, tá? Que a gente está determinando ali. Com a prática, pode trazer uma resposta da sua mente interior que talvez não seja possível por outros meios. Então, aqui ele está dizendo, vamos praticar, temos que praticar, não é de um dia para o outro, tá? E com essa prática, nós vamos começando a ter algumas experiências bem diferenciadas, que vão trazer informações que nós não vamos conseguir de outra forma. Essa é uma forma mais acessível, que vai nos dar essa ponte de acesso para algumas informações interessantes. O objetivo é manipular a consciência para criar o que você deseja, ao invés do que tem recebido. Então, nós estamos sempre aí questionando muitas das coisas que acontecem conosco. Vamos perguntando, mas por que com aquele outro não acontece desse jeito? Por que com a gente acontece isso, aquilo, com aquele outro não acontece? Nós fazemos tantas coisas, nós, sei lá, cumprimos as nossas tarefas, somos boas pessoas, e mesmo assim, por que acontece, né? Muitas das coisas que acontecem. Nós vamos aí falar do que muitas religiões falam, né? Como, por exemplo, as religiões que acreditam na reencarnação, de que tudo que acontece é porque a gente plantou lá atrás. E sim, eu não vou discutir não vou discutir isso, mas o que eu plantei lá atrás também foi influenciado por criações que eu fazia naquele tempo. Mesmo em vidas passadas, eu também tinha crenças limitantes, que me faziam agir da maneira como eu agia. Também tinha os aprendizados daquele tempo. E esses aprendizados, essas crenças limitantes, tudo isso que eu sabia daquelas gerações passadas, eu não vou deixar de ter, não vai sumir da minha consciência. Não é porque naquelas encarnações eu deixei de existir, que a minha consciência deixou de existir. Aí a gente vai falar de uma alma, de um espírito, né, que não morre, a alma é eterna, não é mesmo? Então, a gente carrega na nossa alma tudo aquilo que a gente aprendeu e as coisas que a gente ainda precisa aprender, as lições que a gente não fez tão direitinho lá naquele tempo, na vida passada. Então, mesmo falando isso que está sendo dito aqui, nesse ponto do livro, nós não vamos desconsiderar vidas passadas, por exemplo. Nós não vamos, porque faz parte da minha consciência, todas as construções que eu fiz até hoje. Então, talvez agora seja um momento crucial de eu trabalhar certas crenças que me levaram a ter uma vida como a vida que eu tenho hoje. E se eu olhar, descobrir de vidas passadas, eu também vou descobrir vidas passadas onde houve muita dor, onde houve muito equívoco, muitas ações que não foram favoráveis nem para mim, nem para outras pessoas que me rodeavam, ou para o ambiente onde eu vivia, assim como acontece hoje. Então, esse estudo, ele é muito atual e ele serve também para vidas passadas que eu tenha tido, se eu acredito nisso. Ele está dentro, né? Então, vamos lá.
ele traz aqui o símbolo mestre, que é o primeiro símbolo que ele traz ali na explicação da leitura do livro, tá? O símbolo mestre é a cruz dentro do círculo. Então, eu tenho o círculo e a cruz, né? E aí, a gente vai ver essas direções, né? Que não estão de acordo com o que a gente diria, né? As direções estariam erradas, vamos dizer assim. Mas, na verdade, essa direção aqui, em que ele coloca dessa forma, está dessa forma porque é uma direção vista como se estivéssemos dentro desse círculo, de pé nesse círculo, né? Então, de pé dentro desse círculo, as direções elas vão ter essa configuração, tá? Então, não é de uma forma literal aqui. Eu estou olhando para essa figura, né? E aí eu diria que seria uma outra formação. Mas aqui é como se eu estivesse dentro desse círculo, como se eu estivesse de pé e dentro desse círculo. Aí eu vou ver as direções cardeais aí dessa forma como está aí, certo? Esse círculo, né? Esse símbolo mestre, ele funciona como um plano de poder para aqueles que sabem usá-lo. Então, a gente vai aprender a usar esse símbolo, tá? Aqui nesse capítulo. E quando a gente aprende a usá-lo, a trabalhar com ele, nós temos aí, então, um plano de poder que vai nos ajudar naquilo que a gente quer. É uma base de poder porque a mente interior o reconhece e responde a ele, usado dentro do contexto do ritual, tá? Então, isso vai ser usado dentro do contexto do ritual. Não é como se estivesse num papel que eu estou olhando aqui, não. É como se eu estivesse aqui, em natura mesmo, em natura, né? Na realidade, tá? Então, esse círculo está aqui. O ponto central do círculo representa o poder da sua mente interior. Então, esse ponto aqui no meio, ponto central, ele é o poder da sua mente interior. É a parte de você que medeia o poder que está e está conectada a tudo o que existe ou já existiu. Então, olha, é bem importante a gente ler e reler para a gente memorizar de forma a absorver essas informações, tá? O centro, o ponto central que fica aqui nesse círculo, ele vai mediar o poder. Esse poder que eu estou construindo aqui, com a minha mente consciente, ele vai mediar, tá? E ele está conectado a tudo que existe ou já existiu. Então, quando eu estou ali no meu círculo, no centro desse círculo, é como se eu estivesse num ponto desse espaço geográfico que eu estou criando, né, que está conectado com tudo que existe ou que já existiu. Então, ali é como se houvesse um grande universo, só que ali, representado naquele meio do círculo, como se todo esse universo estivesse ali agora. Este poder é seu, nem distante e nem difícil de ser contatado. Ele é seu, ele está dentro de você. Você está dentro desse círculo, no centro desse círculo. E esse poder está todo ali. Ele é seu. Ele não está distante, ele está ali, naquele centro. E essa informação você está dando para o seu inconsciente. Trate-o de forma realista, adotando crenças positivas e benéficas para abrir os canais de poder, ao invés de bloqueá-lo. Então, ali, no centro desse poder, desse círculo, você sabendo que ali está todo o poder que existe ou que já existiu um dia, coloque suas crenças de forma positiva, realmente sentindo esse poder, buscando sentir esse poder de alguma forma dentro de você. E não dando vazão para pensamentos que vão vir assim: ah, mas isso tudo será que é verdade mesmo? Que poder? Ai, será? Pronto, aí já era. Você já está com crenças negativas, crenças de dúvida, então não é isso que deve ser feito, tá? Por isso que ele está aqui dando essas instruções. Então, leia o capítulo mais de uma vez, para que você possa incorporar essas informações. Tente sentir essas informações dentro de você.
como verdade, realidade. Isso é uma realidade. Sinta isso como uma realidade. A cruz é um símbolo de poder e ação. O poder flui para fora do centro, ao longo de 4 caminhos, os braços da cruz. Então, ó, de dentro para fora, braços da cruz, ó lá. Certo? Do centro para fora, do centro para fora. Esses caminhos podem ser comparados a fios elétricos que permitem o fluxo de eletricidade. Então, como eu estou aqui no centro e eu estou com esse poder nos braços da cruz, eu imagino que isso é como se fosse esse fio, esses fios elétricos, que vão levar essa corrente, né? Então, esse poder, ele vai se expandir de dentro para fora. Cada caminho é regido por um elemento: o ar, fogo, a terra e a água. Os elementos que compõem tudo que existe na natureza. Em termos modernos, podem representar espaço, tempo, massa e energia, se a gente for fazer uma correlação. Podem representar as 4 forças fundamentais da natureza: eletromagnetismo, potência nuclear, forte e fraca, e gravidade. Então, ele está fazendo várias correlações aqui com as forças da natureza, né, com tudo que existe. Esses elementos, forças, dão ao cosmos sua forma básica. Então, são todos os elementos que são utilizados para que tudo exista. Se alterados, criam um universo diferente. Então, tudo está certinho, nas proporções corretas de tudo, de todos os elementos que existem, para que as coisas existam da forma como elas são. Se a gente mover algum elemento, mudar alguma coisa, as coisas também vão ser mudadas, vão ser diferentes. Então, tudo está do jeito como precisa estar e com os elementos necessários. Os 4 elementos, ar, fogo, água e terra, devem ser considerados como meio de expressar o poder em um nível simbólico, não apenas como seus complementos físicos, tá? Então, é tudo simbólico isso. A gente imagina esses elementos, né, como um meio para expressar esse poder. Permitir que o poder flua através desses canais elementais naturais faz a mente interior responder melhor. O fato da gente entender isso e não ficar duvidando disso, entendendo que tudo é feito com esses elementos da natureza, tá? Faz com que, dentro da gente, esses elementos, que inclusive fazem parte do nosso ser, né, do nosso corpo físico, inclusive, eles criem realmente vida e esse poder de criação, porque tudo existe, porque os elementos estão todos conectados ali, combinados. Existem vários tipos de combinações dos elementos, para que tudo exista. Enquanto o centro representa o começo, o círculo representa o fim e a perfeição. Então, esse círculo representa o fim e a perfeição. Tudo o que é criado pelo centro está contido no círculo. Não existe nada que está fora, tudo está dentro. É o todo que está em tudo. A gente ouve falar dessa frase, né? O todo que está em tudo. Então, o todo está em tudo, dentro desse círculo. Nada está fora, tudo está contido dentro desse círculo. Os círculos unem e, ao mesmo tempo, excluem qualquer coisa fora do seu tema central. Exemplo: amizades, sociedades secretas e etc. Tá? Quando a gente pensa em círculo, a gente pensa em algo que contém tudo que faz parte de determinado tema ali dentro, e o que está fora, que não faz parte desse círculo, não entra. A gente não fala em círculo de amizades, por exemplo. Por que a gente fala, o meu círculo de amizades? A gente fala isso, não fala? Isso é algo que é compreendido dentro da nossa mente interior. Então, quando fala em círculo, a gente quer dizer o quê? Que tudo que tem ali dentro é o que existe, é o que faz parte. Então, se eu me preparo para fazer essa prática, e eu me coloco dentro dessa esfera cósmica, nada vai entrar que eu saiba, né, dentro da minha consciência, nada entra
que não faz parte desse tema que eu estou colocando ali dentro desse círculo, dentro dessa esfera cósmica, né? Ali dentro, tudo que está ali apenas está ali porque faz parte desse círculo. O que está fora não entra. Por isso que é importante que a gente faça a esfera cósmica quando a gente for fazer as nossas visualizações criativas, porque a gente também tem isso dentro da nossa mente interior. Essa realidade do círculo, a gente entende para que serve a cruz e o centro da cruz. Que essa cruz, ela tem um centro onde existe todo o poder e tudo que existe e que já existiu. E que os braços dessa cruz levam esse poder para todos os lados e expande, vai fazer com que seja realmente criado, né? E o círculo é a perfeição. É quando a coisa já está finalizada, quando aquilo que eu criei já chegou ao fim e está perfeito. Então, podem perceber como isso é simbólico e como isso conversa com a mente interior. E faz sentido. Todos esses pontos trazidos aqui no livro faz muito sentido para que a gente tenha realmente algo estruturado dentro de nós, para que a gente consiga fazer isso de uma maneira não aleatória, não, uma maneira aleatória, que não dá certo. A gente fazer dentro de uma estrutura. Quando a gente cria as nossas coisas aqui na nossa realidade, dessa forma aleatória que a gente cria, na verdade não é aleatória, ela está dentro de círculos de crenças, onde dentro daquelas crenças não sai, está tudo ali, e aí a nossa realidade está feita, não é isso? A gente não sai da nossa crença, a gente fica naquela bolha, e a gente fica naquela ideia, até que algo acontece, de alguma forma, que, opa, tive um insight, será que é mesmo assim? Aí a gente sai daquela roda, né? A gente vive em vários círculos, as coisas são feitas em círculos também, se a gente for ver, elas são circulares. Por isso que várias civilizações, até como as celtas, por exemplo, a civilização celta traz sobre o círculo, né, sobre as espirais. Então, quando a gente fala em magia, a gente fala em círculo mágico. Tudo isso tem muito a ver com o que o nosso inconsciente já conhece como verdade. E aí a gente vai trabalhar com essa consciência, entendendo essas informações, que não foram trazidas apenas por esse livro. Elas estão em muitas bibliografias. Basta que a gente comece a procurar. E a gente vai encontrar. Esse princípio de unir e excluir é usado na visualização criativa. A mente interior compreende totalmente a verdade interior do círculo, permitindo sua cooperação. A mente interior permite que aquilo aconteça. E eis aqui, então, a esfera cósmica. Se a gente for ver direitinho aqui, nós vamos ver o homem, e ele está dentro de um círculo mesmo. Ele está dentro desse círculo. Ele está lá dentro. E ele está no centro. Podem ver que no centro, bem no centro, está o homem. Ou a mulher. Não é mesmo? Olha só. A cruz dentro do círculo é uma imagem plana, mas importante. Vivemos num mundo tridimensional. Então, precisamos construir uma base simbólica tridimensional de poder para a visualização criativa. Se eu quero fazer algo que esteja muito de acordo com a realidade, eu tenho que criar as coisas em 3D dentro de mim. É em 3D? Não é como se fosse um desenho. Então não adianta eu ficar visualizando como se fosse uma coisa, um desenho ali. Não, eu preciso criar como se fosse uma realidade mesmo. Algo em 3D que eu vou criar dentro de mim. Isso nos leva ao conceito da esfera cósmica, que parece complexa, mas é simples conforme se pratica. Agora, nós vamos começar a fazer o exercício, a falar sobre esse exercício, que é o exercício da esfera cósmica. A esfera cósmica, o importante é termos em mente essa imagem que está aqui. Essa é a esfera cósmica, né? Então,
nos visualizarmos dentro desse círculo, ou melhor, dessa esfera, né? Como se fosse um planeta, dentro desse planeta, vamos dizer assim, né? Então, o exercício, eu só vou ler aqui os passos, mas, na verdade, quando a gente for fazer, pelo que eu entendi logo mais para o final, né, da explicação, nós não precisamos ficar também muito presos a esses passos, sabe? O importante é que a gente vá visualizando, né? Primeiro, quais são as primeiras linhas a serem montadas, depois vem as outras partes, né? O que vai sendo montado primeiro nessa esfera? E visualizando isso, como se fosse uma linha branca, uma linha branca assim passando, sabe? Formando isso. Então, eu fico aqui imaginando como seria estar ali paradinha, me focando, né, na formação dessa imagem que eu estou vendo aqui, me visualizando como esse ser humano aí no meio, bem no meio mesmo, e me visualizando formando isso. Então, eu fico imaginando saindo da parte aqui do meu coração, né, do chakra cardíaco, as linhas, essas linhas saindo, né, os braços aí da cruz, que foi comentada anteriormente, depois esses aros, né, esses anéis, na verdade, que é como ele chama, esses anéis, né, esses anéis mais curvos, e fico imaginando esses anéis saindo. Então, são 3 anéis e os braços da cruz, né, e o círculo. E fico me imaginando dentro dessa esfera, como se fosse dentro de um planeta, né? Por isso que chama a esfera cósmica. Então, imaginem, a esfera cósmica é como se fosse um pequeno cosmos dentro de nós, um microcosmos, né? Dentro da gente, lá no nosso inconsciente, naquele espaçozinho, aquele espaço geográfico que a gente deixou reservado para fazer a nossa visualização. Então, eu vou apenas ler, porque é um processo que, à primeira vista, parece tão complexo, e eu acho que, no final, quando ele vai fazendo as últimas explicações, fica bem claro que nós não precisamos ser tão rígidos ali nesses passos, apenas a gente vai visualizando quais são as primeiras linhas a serem construídas, depois os anéis, né? E depois a parte circular, que vai se formando por fim, ok? Então, vamos lá. Aqui a fórmula de abertura. Comece sempre relaxando e limpando a mente. Então, nós vamos encontrar um lugar na nossa casa, onde a gente queira fazer isso, e vamos supor que encontramos ali uma poltrona, nos sentamos, e tranquilizamos a mente, organizamos esse ambiente, colocamos uma música, talvez um incenso, ou então, né, o que julgarmos necessário ali, o que julgarmos interessantes para fazermos essa nossa prática, tá? Então, a primeira coisa é descansar ali, relaxar e limpar a mente. Segundo passo, faça um período preliminar de meditação, que pode ser o centramento lunar ou solar. Acho interessante fazermos esse centramento, achei ele muito interessante para fazermos até em outras situações que queiramos, não necessariamente apenas quando formos fazer uma esfera cósmica, mas é um exercício bioenergético muito interessante, esse, que pode ir nos trazendo alguns insights bem legais, e esse exercício, esse centramento lunar ou solar, né, ele é um exercício de centramento que nos leva ao tempo de sonho. Como é esse tempo de sonho? O que acontece no tempo de sonho? Primeiro que quando a gente sonha, o conteúdo que vem é do inconsciente. Então, nós já estamos numa outra esfera, né? Num outro nível. E quando eu falo em tempo de sonho, eu lembro que quando eu sonho, tudo é possível. Não existe nada que não seja possível nesse inconsciente. Então, nesse tempo de sonho. O tempo de sonho não tem passado, não tem futuro, só tem presente. Só tem o agora. Então, quando a gente faz esse exercício de centramento da esfera lunar ou solar, nós entramos nesse tempo de sonho, que é esse tempo onde tudo pode, onde tudo é possível, que não existe nem passado nem futuro, que só existe agora.
tudo acontece aqui e agora. Se tudo acontece aqui e agora, quando eu faço uma visualização criativa, isso que eu estou visualizando está acontecendo agora. E justamente essa é a base das visualizações criativas que a gente ouve em muitas outras fontes, não é? Para a gente visualizar como se estivesse acontecendo agora. Exatamente isso. Então, por outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa. Quando a gente está aí dentro dessa esfera, né, quando nós estivermos fazendo o exercício de centramento, ele já vai nos dar o caminho para esse tempo de sonho. Aí vamos fazer a esfera cósmica, vamos nos colocar dentro da esfera cósmica, com esse tempo de sonho já organizado na nossa mente interior. E aí, nós vamos fazer a nossa visualização criativa. E tudo vai acontecer como se fosse agora mesmo. Já está acontecendo agora. Então, para o nosso mundo material aqui, esse nosso mundo de relação, as coisas ainda vão se concretizar. Mas, para a minha mente interior, as coisas já estão acontecendo. E isso faz muito sentido, ok? Aí, continuando aqui na fórmula de abertura, o processo de construção é ritualizado usando fórmulas de abertura e fechamento. A validade disso se comprova com a prática. Então, quando a gente faz a abertura, que é quando a gente faz aquela esfera, né? A gente está se preparando a nossa mente, preparando o nosso inconsciente para fazermos aquela visualização que queremos, certo? Então já estamos nos levando para esse outro nível, tá? Por isso é importante quando a gente faz a abertura e depois a gente pode fazer uma finalização. A gente pode usar esse mesmo exercício da esfera, né, lunar ou solar, a gente pode usar, mas a gente não precisa fazer, segundo o livro traz, nem na abertura e nem no fechamento, esse exercício inteiro, tá? Ele diz lá que a parte de voltar, né, a esfera, quando ela está lá nos pés, aí subir novamente de volta, essa parte é opcional. Então, nós podemos fazer uma abertura e uma finalização com esse exercício. Quando eu faço abertura e finalização, eu estou dizendo, passando essa mensagem para o meu inconsciente de que acabou, começou e acabou esse processo. Ele foi concluído. Ele teve início e teve um fim. E foi concluído agora, e aí sigamos a nossa vida, tá? Então, são todas fases, né, desse exercício que são importantes, ok? Lembre-se que você está trabalhando em sua imaginação, usando uma instalação imaginária. É útil praticar de pé no início. Então, ele já fala, desde a prática ali das esferas, que é útil a gente praticar de pé. Por quê? Porque nós vamos nos ver fazendo em 3D. Né? A gente vai se ver fazendo isso em 3D. Então, ele fala, no início, isso significa que quando a gente tiver já uma boa prática, nós poderemos fazer sentados, fazer deitados, mas no início, para que a gente possa se acostumar, melhor fazer de pé. Bom, agora, ele vai falar aqui o centro e os eixos verticais e horizontais. Tá? Eu vou ler isso, para que a gente veja aqui os passos e se imagine fazendo, tá? Então, imagine um ponto de luz brilhante dentro de você, no nível do coração. Então, vamos supor que está aqui esse ponto de luz brilhante. Tá? Visualize uma flecha de luz subindo e formando o primeiro caminho. Depois, imagine outra flecha movendo-se para baixo, aproximadamente 2 a 2,5 metros, né, dos dois lados, em cima e embaixo, formando o segundo caminho, eixo vertical inferior. Sinta essa luz fluindo como uma corrente contínua, muitas vezes experimentada como calor, formigamento, força ou poder. Então, ele está dizendo aqui que pode ser que a gente tenha sensações no corpo físico mesmo. Ele está dizendo aqui, pode ser que sim, pode ser que não, mas é o que o autor trouxe. E diz também que pode ser uma luz visualizada como branca, translúcida. Né? Se vier uma outra cor, pode ser que venha, vamos deixar, não tem problema. Deixe
que a intuição traga a cor, tá? Mas, a princípio, a gente procura visualizar como sendo branca e translúcida. Se mudar, a gente deixa. Forme os braços da cruz. Então, ali, ele falou primeiro para a gente fazer a parte vertical, certo? Agora, a parte horizontal, ele está dizendo aqui para a gente incluir as direções, certo? Então, nós temos aqui os raios saindo um leste imaginário, é só a gente olhar aqui na figura, o leste imaginário, que ele vai ser da parte da frente, leste, oeste, aí o norte e o sul, tá? É isso que ele vai falando aqui para a gente fazer. Por isso que é bom fazer de pé também. Fazer de pé a gente consegue visualizar, né? Tudo isso direitinho. Então, aí nós já temos as direções e os braços da cruz, certo? Aí temos o primeiro anel, que começa no ponto mais superior, imaginando como um anel de luz, procedendo na direção horária através do sul. Aí nós temos o segundo anel. Bom, e aí nós temos o terceiro anel, que é o do meio, que forma um círculo interior e fecha o círculo mágico. Foca o seu poder e move você para o centro do seu universo. Tá? A esfera cósmica completa, dessa forma como a gente está vendo aí. É o seu espaço interior criativo e é a base na qual é possível ver as manifestações da mente interior. Então, é isso que vai fazer essa esfera cósmica, é o trabalho dela, tá? Agora, vamos lá. Construção da esfera cósmica, o fechamento agora. Como a gente vai terminar isso? Para fechar a esfera, inverta o procedimento. O que é o fechar a esfera? É quando acabou a visualização e você vai se retirar. Você simplesmente vai desfazer essa esfera cósmica. Começando do terceiro anel, que é esse do meio, e vai fazendo o inverso. Terceiro anel, depois o segundo anel, e depois o primeiro anel. Depois você vai fechar os braços da cruz, né? Tanto vertical quanto horizontal, e vai fechar o círculo. E aí você desfez tudo isso. Você já imagina isso se desfazendo à sua frente, tudo isso, né? É por imaginação, tá? Então é só ir de trás para frente. Visualize a luz central dentro de você desaparecer. Não precisa manter uma imagem vívida ou se esforçar. Aqui ele vai nos ajudando, então, porque ele traz que a gente não precisa ver totalmente essa esfera, ver ali na nossa frente e tudo. A gente vai imaginar. É como se eu soubesse o que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu fecho os olhos e imagino que eu estou entrando no meu quarto, eu me vejo entrando no meu quarto. Eu sei onde estão as coisas. Eu sei o que tem ali. Então, é da mesma forma, eu vou fazer essa esfera cósmica. Eu sei como ela é. Eu sei o que eu monto primeiro e o que eu faço por último. E eu sei como fazer para fechar esse trabalho, tá? Que eu vou fazer tudo o inverso, na ordem inversa. Então, se eu manter essa imagem como tendo uma vida, isso que eu estou fazendo é como se tivesse vida, né? Só que eu não preciso ver exatamente tudo acontecendo, porque tem pessoas que não vão conseguir fazer isso porque não tem essa familiaridade ou não tem essa facilidade. Pode ser que tenham outras pessoas que já consigam fazer facilmente. Então, isso vai de pessoa para pessoa. O fato é que a gente não precisa ter isso totalmente delimitado na nossa frente, na nossa tela mental, e ver tudo isso. Se a gente sabe que já está acontecendo isso, e a gente sente que está acontecendo, a gente se sente dentro da esfera, a gente se sente que a esfera está sendo desfeita e que a gente está saindo da esfera, isso está vívido dentro de nós. Isso está acontecendo, tá? Relaxe e imagine que a esfera está sendo construída ou desconstruída à sua volta. Então, é só a gente imaginar que isso está acontecendo, ou que isso está sendo desconstruído. Sua mente interior compreenderá porque você está pensando criativamente. Então, está pensando com a razão, você está pensando com essa criatividade, com os símbolos que você mesmo criou. O poder da imaginação e do fingir
ativando o potencial. Tá? Então, a gente vai fazer de conta, fingir, ao mesmo tempo que isso passa uma mensagem para o nosso inconsciente de que isso está acontecendo. As crianças têm pouca dificuldade em viver em outros mundos, pois sabem fingir. Elas vivem aquilo, né? É aquela coisa que é vívida dentro de si, porque você vive aquele momento. É como ler um livro de ficção, né? Que a gente lê e a gente se sente naquele lugar e a gente está lendo e aquilo é interessante. Então, é como se a gente estivesse vivendo aquilo, se transportando para aquele lugar. Não há nada de errado em fingir se feito construtivamente. Então, aqui nós estamos usando o fingir, não de forma ruim para prejudicar. A gente está usando o fingir de forma positiva e construtiva, por um objetivo que nós temos em mente, tá? Finja que está construindo a esfera cósmica e liberte-se das restrições que dizem que é bobagem. Ponto importante aqui. Vamos fingir que estamos construindo essa esfera cósmica. Mesmo que a gente não tenha feito todos os traços certos, mesmo que a gente não esteja na direção correta, não vamos nos preocupar com isso. A gente sabe que tem que ser assim. Como a gente sabe que tem que ser assim, o nosso norte, a gente vai usar ele com sabedoria ali. A gente sabe que é o norte. Mesmo que a gente, na realidade aqui, no nosso mundo material aqui, a gente não esteja no norte. O que importa é que dentro da gente, esse norte existe, está lá. E nós criamos ele. Esta técnica é defendida em livros sobre poder da mente que dizem para agir e pensar como se já tivesse o que deseja. Isso é fingir de forma positiva. Não é verdade? Nós não estamos fingindo algo que, na verdade, não aconteceu ainda, aqui, no nosso mundo de relação. Só que quando a gente diz para o nosso inconsciente que isso já existe, que isso já está acontecendo, ele entende que isso já está acontecendo. E aí é que tudo acontece, aqui fora. Eu não sei quando que vai acontecer, no momento certo, mas a gente já está co-criando isso nesse momento. Por quê? No tempo de sonho, não existe nem passado e nem futuro. Só existe o agora. Com a prática, e usando o padrão simbólico da esfera cósmica, você prepara o caminho para que o fingimento tenha um efeito mais forte. Com a prática e usando o padrão simbólico da esfera cósmica, você prepara o caminho para que o fingimento tenha um efeito mais forte. Você encontrou um terreno fértil para plantar as sementes do desejo. Agora, aplicações práticas da aplicação da visualização criativa da esfera. Manifestando resultados. Este padrão simbólico, que é a esfera cósmica, pode ser ativado pela sua imaginação em qualquer lugar, porque já foi criado esse espaço dentro da gente. Esse espaço já existe. Nós só vamos precisar ativá-lo novamente. Construa-o e, na sua imaginação, comece a pensar criativamente. Fazendo isso, as coisas começam rapidamente a se realizar. Então, com o tempo, nós podemos deixar facilmente esse padrão já criado ali dentro da gente. A gente pensa e ele já está lá, e aí a gente já se sente lá criando o que a gente deseja. Tá? Mas, com o tempo, isso vai acontecer. Não é logo de cara, logo no início. Quando a gente está iniciando, a gente está construindo essa realidade. Ela precisa ser alimentada, a gente precisa nos familiarizarmos com esse padrão dentro de nós. Aí sim, tudo vai sendo criado facilmente e rapidamente. Não é assim que trabalham as nossas crenças? Elas estão tão arraigadas, elas fazem parte de nós, basicamente. É como se elas fossem a verdade absoluta, não é mesmo? E com elas a gente vai criando rapidamente essa realidade que muitas vezes a gente não quer. E por que essas realidades que a gente não quer, muitas vezes, aparecem tão rapidamente? Porque elas já estão arraigadas dentro de nós, elas já estão criando, já existe esse ambiente dentro de nós, né? Agora, a gente está criando um outro ambiente dentro de nós, que não foi um ambiente que foi dado por outras pessoas,
Não, fomos nós que criamos, nós que alimentamos, nós que fizemos esse espaço geográfico dentro de nós, né? Esse símbolo geográfico, que é uma localidade dentro de nós, tá? E aí nós vamos ter que ir trabalhando cada vez mais até que se torne algo muito natural para nós. O autor fala sobre os usos cotidianos, como conseguir vagas para automóveis. O autor fala sobre os usos cotidianos, como conseguir vagas para automóveis, diminuição de dor, etc. Então, existem vários tipos de objetivos que a gente pode até utilizar, né, para que possamos praticar. Cada vez mais a gente vai praticando, a gente vai fortalecendo as nossas criações e fortalecendo as nossas crenças de que a gente realmente está conseguindo, de que realmente está dando certo, não é? Então, vamos praticar bastante para que a gente possa ter sucesso cada vez mais. É só com a prática que a gente vai chegar lá. Outras funções importantes da esfera cósmica, que para além da visualização criativa. Então, além da visualização criativa, essa esfera cósmica, ela pode nos ajudar, pode ser importante para outras funções também, né? Proteção psíquica, por exemplo, eu posso trabalhar dentro dessa esfera cósmica para gerar uma proteção psíquica, proteção para o meu corpo psíquico, para o meu corpo físico, abertura e fechamento de sessões, seja lá do que for, eu posso usar. Como carga de energia antes ou depois de sessões de visualização criativa estressantes ou poderosas. Bom, então, vamos encerrando por aqui este capítulo. Este que foi um capítulo de prática, o anterior também já foi também um capítulo de prática, e que são capítulos muito importantes para todo o processo no decorrer de todo esse livro.